Ô Beth, e você falou que gosta de Fernando Pessoa, você falou que começou com poesia, e a gente sabe que a poesia tá uns degraus acima, eu acho. Explica pra gente como é a Beth poeta, poetisa. Eu sempre ponho poesia nos meus livros. E eu lancei um livro agora, Passa Mundo, The World Goes On, bilíngue, que é da minha coletânea para comemorar os 40 anos de carreira literária, que é sobre, tem vários temas, 5 capítulos divididos em temas. Temas de amor, temas de fé, de espiritualidade, tem poemas de família, de Deus, de filho, de mãe, de tudo. Então eu tenho essa coletânea que eu peguei alguns poemas do Bola de Sabão, meu primeiro livro de poesias, e peguei os mais recentes também, fiz uma coletânea e foi editado pela Underline Publishing, está na Amazon também esse. Passa Mundo, The World Goes On. Amei, Passa Mundo. Gente, nós que somos imigrantes, a gente precisa conhecer e prestigiar, não é isso? Sua história de vida importa. Beth, e você é imigrante aqui nos Estados Unidos, mas você é também filha de imigrantes que foram para o Brasil. Conta pra gente essa história. Meu pai saiu da Polônia em 1939 e ele foi com as 2 irmãs e a minha avó. E o meu avô já tinha ido antes, porque isso eu conto no livro. Eu escrevi um livro, 2 continentes, 4 gerações. Ele tem 3 edições, né? Ele tem em português, inglês e espanhol, porque foi publicado na Colômbia, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, esse livro, a gente foi à Polônia, fez a trajetória toda que eles fizeram, eu e meu marido, né, que escrevemos o livro, Peter Reis, e saiu de Piask, que é uma cidade pequena, predominantemente de judeus, que agora ficou toda, não tem mais, né? E foi para Lublin, que é a cidade mais próxima, maior. Depois foram para Varsóvia, Warsaw, né? E depois tomaram trem, tomaram várias coisas, carroça, trem, depois tomaram navio. Mas o navio, como era perigoso em Gdansk, eles tomaram navio em Gdynia, e por causa dos alemães, na época da guerra, explodiu a guerra, eles estavam no navio. Eles saíram antes porque o meu avô, ele machucou o pé e o médico disse que ele tinha que ir para um país mais quente, porque ele também não tinha assistência médica, já estava com problemas, contas de médicos, né? E aí ele lembrou que tinha eu entrevistei minha tia, que saiu com 16 anos, que meu pai já tinha falecido quando eu fiz o livro. Então, ele saiu eu entrevistei e ela falou que, por causa do pé, que machucou o pé, descobriu que tinha uma prima depois que morava no Brasil, aí resolveram ir para o Brasil. E aí se salvaram e eu nasci, né? Porque por causa de um problema no pé que explodiu a guerra e eles se salvaram, né? E quando explodiu a guerra, eles já estavam no navio, não É. tinham chegado no Brasil ainda. Não, acho que não, né? Já estava sendo atacados submarinos alemão, atacando navios, e já estava começando a ficar ruim mesmo. E, quer dizer, então se salvaram e aí que eu falei, as 4 gerações, né? Eu pude nascer e meu filho pôde nascer, né? Que é a 4ª geração. Lindo. Ô Beth, e tendo esse histórico de, assim, ser filha de refugiados de guerra, seu pai que você está falando ou seu avô? É meu pai e meu avô também. Eu consegui a cidadania polonesa. Através de... todo mundo era polonês. Agora, minha mãe é filha de poloneses, mas nasceu no Brasil. Mas você é filha de refugiado de guerra. Você observou, assim, na sua família, porque a gente brasileiro, nós somos alegres e tudo, mas você tinha, assim, o olhar, você observava, assim, suas tias, seu pai, um olhar mais triste, assim? Não, não é triste, ele era 12 anos, ele teve, lógico,
Ele era uma criança, né, um adolescente, né, começou a trabalhar cedo no Brasil, mas não é. Depois ele falava que não era polonês, que meu país é Brasil, se naturalizou e tinha o coração brasileiro. Ficou com um pouco de mágoa também de tudo, né, da Polônia, daquela situação toda. Ele chegou a voltar para ver alguma coisa ou Não, não? não, nunca voltou, não. Eu é que fui à Polônia, mas eles não. E como foi para você revisitar esse passado, assim, da sua família? Sabendo o que tinha acontecido? Ah, bom, a viagem não foi nada alegre, que a gente visitou campo de concentração, cemitérios, ex-cemitérios judaicos e tudo. Foi um pouco triste, mas foi muito interessante ver tudo aquilo e poder escrever esse livro, né? E A esse partir livro tem da um pouco de viagem ficção também, histórica, porque se passa em duas épocas, 2004 e 1939, a quarta geração e a outra geração. Se passa em duas épocas, né? ao mesmo tempo no livro, É, se comunicando. é. Interessante. Sim. Beth, e o tema do imigrante, ele transita sempre ali de alguma forma em muitas obras suas. Você É, tem também o Without Words. é. Conta pra gente sobre esse livro. Esse livro é um pouquinho da minha experiência, mas eu sempre ponho meu filho como personagem. Mas é sobre uma criança que veio do Rio de Janeiro e que estava com dificuldade de aprender inglês, se adaptar. A professora pede para ele fazer um trabalho, para falar, escrever um pouco das lembranças dele no Brasil e tudo, mas ele fala, não tenho como fazer. Aí, aí ele resolveu, através do desenho, o Daniel Zulay, ilustrador maravilhoso, se pôs no lugar da criança, desenhando, contando a história. Mostra muito sobre o Brasil, aí ele fica imaginando que tudo é melhor no Brasil do que nos Estados Unidos, depois ele vê que não, todos os países têm suas coisas boas e ruins, e aí a tia muda as páginas da história lá, que é inspirada na minha irmã também, né? Que é tia do meu filho. Muda as páginas do livro e começa a botar as coisas ruins. Você lembra daquilo que também era ruim no Brasil? Aí ele vê que não é bem assim. Aí mostra também, tem a bandeira de todo mundo de vários países no final do livro, tem informações sobre cultura brasileira, e inclusive tem também as crianças se ajudando umas às outras, de vários povos imigrantes aqui, e tentando aprender inglês e se adaptar nos Estados Unidos, não é só que sem esquecer as suas raízes. Então, eu sempre nunca esqueci minhas raízes de judia brasileira. Eu, como mãe de uma criança que veio para cá já totalmente alfabetizada em português, eu posso te falar que esse livro, ele transmite a realidade de muitas famílias. Muitas famílias, sem palavras, without words. Tem gente que pensa, não tem palavras, o livro não tem. Tem palavras, tem texto e tem ilustrações. Beth, e comenta sobre essa parte de escolher o título dos livros, porque tão lindo, Without Words. É simples e é exatamente isso que acontece. Depende, né? Às Quem vezes, que batizou? isso é relativo, acho que nem me lembro, sabe? Eu acho que foi nós mesmos, eu mesmo, porque esse livro foi escrito também pelo meu marido Peter Reis comigo, né? Primeiro, a história original eu escrevi sozinha, entrei no concurso da revista Alternativa em Boston, aí tive uma premiação. Aí depois a gente expandiu em inglês, publicou em inglês, depois saiu em português. E são várias editoras, né? E ficou traduzido sem palavras, porque também era Without Words. A gente teve essa ideia, eu não me lembro, eu nem me lembro como é que eu tive essa ideia. Eu sei que certos livros são modificados pelas próprias editoras, mas não é o caso, porque... Para ficar mais comercial, assim. Já aconteceu da editora sugerir um título que é mais comercial e você depois falar, eu não devia ter aceitado? Não, aliás, eu confio, graças a Deus, eu posso dizer que pelo menos a editora Dimensão é maravilhosa, ela traduziu muito bem, ficou até mais legal, porque o meu em inglês é A Heart Alone in the Land of Darkness, e em português ficou Um Coração à Procura de Abrigo. Ficou lindo. Ficou bonito. Agora, a primeira edição que nós fizemos pela nossa editora Sem Fronteiras Press, ela foi Um Coração Sem Dono no País das Trevas. Aí já ficou diferente. Ficou bem Clarice Lispector, assim, né? Então, por isso que eu estou falando. E tem gente que pensa que é uma coisa pesada. Às vezes eu estou numa feira de livro e falo, mas é muito assim. Não, o livro não é isso. A pessoa pensa que é uma coisa. País da escuridão, talvez seja Trevas. pessimismo, trevas.
Trevas fica um pouco puxado, mas A Procura de Abrigo fica mais leve, né? Ficou lindo. Uhum. É. A gente esquece até que é porque estava desabrigado. Porque tá à procura, fica mais warm. É verdade. Aí, realmente, a editora faz uma boa revisão, uma boa sugestão, inclusive enxugou o livro para ficar mais adaptável para crianças menores, que o livro é bem profundo, porque é daquele estilo do Pequeno Príncipe, que serve para adultos e para crianças, para qualquer idade, né? A Uhum. Heart Alone in the Land of Darkness. Tem a parte do ditador, que não deixa o povo... não tem comida suficiente, roupa, e que é da hora de fazer a guerra, e não quer nada com o coração, um homem que só pensa em multiplicar dinheiro, calculeira man, um homem de negócios. É bem assim, tem o poeta, botei personagem de poeta, tem muita coisa a ver comigo, mas ao mesmo tempo também é um livro assim que foi inspirado, porque a gente vai lendo esses livros, Pequeno Príncipe, não tem nada a ver com a história do Pequeno Príncipe, mas tem alguma coisa inspirada, né? Sim, claro. É. A gente acaba, acredito, né? Eu não escrevi o livro, não posso falar, nunca escrevi. Mas a gente traz tudo que a gente É. gosta, né? É. Beth, você além de escritora, você empreende, porque você e o Peter têm a editora, não é isso? Sem Fronteiras Press. Sim. Como surgiu essa ideia? Como começou? E também, assim, que nome mais lindo? Sem Fronteiras, é Without Words, é Sem Fronteiras, coisa Without linda. Borders, né? Agora tem muita gente fazendo Sem Fronteiras, mas esse é Press, é americana, porque tem sim. Sem Fronteiras brasileiro, né? Mas tá misturado, Sem Fronteira Press. Eu adorei. É. Conta pra gente de onde veio essa ideia. Sei lá, eu e Peter tivemos essa ideia, o Peter também colaborou muito, porque Without Borders, porque a gente não tem borders, quer dizer, a gente vai falar do Brasil e vai falar de outras coisas, e nos Estados Unidos nós queríamos criar uma coisa que não fosse tão difícil para competir com o mercado americano, né? Uma coisa que divulgasse o Brasil, né? Without Borders também, Sem Fronteiras, é uma coisa sem fronteiras. E nossos temas nem todos são de Brasil, mas muitos são, utilizando ilustradores muito premiados brasileiros, e criamos essa editora. Aí fizemos 5 títulos nossos, porque é difícil nós sermos editados por outras editoras, aqui nos Estados Unidos e em geral também, né? Mas, então, nós resolvemos criar para editar nosso material. E, no momento, a gente está divulgando bastante o nosso trabalho, mas nós somos editados por outras editoras, como a Dimensão, a Editora do Brasil, a Underline Publishing, e a Melhoramentos também já nos editou, e várias outras editoras, né? E vários textos. Às vezes a gente faz em inglês e eles fazem em português, e faz uma cooperação, uma parceria, né? E vocês estão abertos a editar livros de outros autores brasileiros? Não, é isso que eu aqui estou nos Estados falando. Unidos? Nós fizemos só nossos livros. E no momento também estamos querendo vender nosso estoque, divulgar o máximo, porque é difícil vender livro. Não adianta lançar vários livros e não trabalhar bem os livros. Sim. Então, no momento, nós não estamos nem editando, tanto que eu estou sendo editada por outras editoras. E como você é editada no Brasil pela Dimensão e trabalha aqui o mercado americano também, qual a diferença que você observa no mercado editorial de um e de outro? É diferente. Não é só a editora Dimensão que me publica, é a editora do Brasil, porque o nome da editora é do Brasil, né? E a Underline Publishing é a editora que edita brasileiros, mas na Flórida. Ela fica na Flórida. Mas como é que é ser editado pela... A diferença do mercado editorial que você observa. Por exemplo, aqui, diferente. especialmente o papel do autor nessa parte comercial. Você pode comentar um pouco? Bom, o autor tem que estar à frente do seu livro em qualquer país. Só vende se o autor tiver... Ele vai para escolas, vai para feiras de livros e dá entrevistas, senão é muito difícil. E a diferença é que no Brasil o grande mercado das editoras é a escola. E meu livro, que é o meu best-seller, que eu considero meu best-seller, Temos de Encontrar o Frog, ele entrou no programa do governo, porque a editora tem editais e botou no programa e foi distribuído em várias escolas públicas. Então, aqui já é mais difícil isso, né? É muito difícil isso.
não é uma coisa muito ampla de muitos exemplares, do governo participar com isso. Aqui é mais iniciativa privada, você tem que, né? Eu trabalho com escolas bilíngues da Flórida, que tem meus livros, mas não é assim como a editora, é um pouco diferente a É porque situação. não tem um programa de educação federal, né? É Que possa se diferente, é participar de uma diferente. licitação para É, nível país inteiro. é, É mais local. não, mas existe um local no Brasil, por exemplo, por estado. E depois que nós vendemos esse Frog, a editora vendeu o Frog para Bahia, que foi o quê? Estadual. Aí vendeu mais exemplares para o governo da Bahia, Camaçari, não sei. Então, quer dizer, então, também tem as cidades, tem várias. No Brasil tem chance por causa disso. Então você acha mais o mercado no Brasil, você acha melhor do que aqui? Melhor, né? Tudo é difícil, né? Mas agora, com a minha carreira, que eu fiz 40 anos de carreira, 42 anos de carreira, eu já estou assim, já não é, sou uma iniciante, e tudo, né? Já Já aprendeu consigo, eu tenho os muitos caminhos. livros, 20 livros editados, em inglês, português, espanhol, fica um pouco mais fácil nesse sentido, de oferecer um produto no Brasil, por exemplo, eu vendo um livro em inglês no Brasil, vendo um livro em português nos Estados Unidos, então já fica assim, uma coisa diferenciada. Eu não tenho só livros em português no Brasil, também em inglês. Sim. Beth, e o que você diria para para aquela criança, para aquele adolescente que sonha em ser um escritor, sobre a profissão? Ah, sua profissão que vai em frente, não desanime. Eu, às vezes, tenho vontade de desanimar, como qualquer pessoa, qualquer profissão, mas continue criando. E eu acho que o escritor, no momento, tem que saber muito de marketing também. Antigamente existia, eu tenho amigas que ela não faz nada, não vendeu o livro. Ela vendeu o livro, mas a editora fazia tudo. Aquela época que a editora fazia tudo, botava nas escolas, no Brasil, e ela ia lá só falar com as crianças. Hoje em dia, não é assim. Você tem que já ter uma imagem no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você tem que estar em tudo que é lugar. Você tem que. Hoje em dia, é muito importante o marketing. Ô, Beth, e assim, eu que não sou escritora, não sou desse métier, mas eu sou uma leitora, eu sou interessada. Toda vez que fala assim: "Ai, tem uma reunião de escritoras, ali tem um grupo de escritora", o nível, assim, automaticamente já sobe, já fica uma coisa assim, não vou dizer elitizada, mas assim, o intelectual já vai mais para cima um pouco. Como são essas reuniões dos escritores? Vocês falam de editoras, vocês falam de ilustradores, como é esse É. tipo de reunião? De tudo. Eu gosto muito, nós temos uma network grande e eu me sinto bem nessa network, porque a gente tem as coisas em comum. E não é que seja elevado, mas a gente sente que é diferente, né? E assim, a gente troca ideias, eu ajudo, os outros ajudam, indica isso, indica aquilo, vai participar da feira tal, eu sou do grupo, eu sou representante internacional da Rede Sem Fronteiras. Essa começou no Brasil, no Rio de Janeiro, ela se mudou para Portugal, agora está em Lisboa. Eu já participei de feiras de livro de Lisboa com eles, e inclusive há um network ótimo de escritores, é uma família cultural, a gente faz viagens culturais aquela viagem que não é uma coisa. Coisas diferentes que a gente vê. Agora nós fomos para o Nordeste do Brasil, eu lancei livro em Recife, em Fortaleza, fui para Mossoró, fizemos o projeto da Cápsula do Tempo, enterramos uma antologia lá no Museu do Sertão, em Mossoró, quer dizer, coisas diferentes. E aí o que acontece? Vamos fazer coisa cultural, vamos visitar a Biblioteca de Fortaleza, o teatro lá coisa de Fortaleza. Então a gente conhece coisas culturais mais artísticas, mais conectado com a gente. E é um grupo que a gente faz turismo, mas faz literatura também juntos. Isso que é muito bacana. E aqui em Nova York você tem esse grupo? Não, não quer dizer que seja todo mundo no mesmo lugar. Porque a Rede Sem Fronteiras tem pessoal na Europa, nos Estados Unidos, tem representantes internacionais, tem gente da África, tem com a lusofonia, né? Então tem gente, a gente agora com essa online, com essa tudo na internet, né, virtual, Conectado. a gente não se encontra necessariamente fisicamente às vezes, né? Mas temos amizade, às vezes uma vai se encontrar em algum país. Tem uma que é da Itália, que é da Cima, que eu participo
também de vários eventos. A gente qual país que a gente vai se encontrar agora? Aquele negócio. Eu tenho até uma amiga na Noruega, que eu fiquei na casa dela, ela também é escritora, a gente já se encontrou no Brasil, já se encontrou em Nova York, já se encontrou. A gente sabe nem qual é o país que a gente vai quer dizer, não é físico o negócio. Agora, É sem aqui, fronteiras mesmo. sem fronteiras, por isso. E é o Brasil, e é a lusofonia. Eu tenho. Aqui eu não tenho muitas assim, às vezes eu tenho amigos, mas não são. Eu tenho uma amiga, sim, uma que. Ela falou, por isso que a gente gosta de se comunicar, Valdívia e tudo, porque nós somos escritoras e participamos de eventos, ela estava lá, né, no Focus Brasil Nova York. Então, existem algumas Valdívia pessoas. Buchon, assim. Buchon. E passei até o Thanksgiving com ela. Então, nós estamos. Existe também o pessoal da Brazilian Endowment for the Arts, que eu vi desde a criação, com o professor Domingos Coutinho, um pessoal lá que também a gente faz coisas artísticas. Existem certos núcleos, né? Como eu falei, né? Centro Cultural Brasil USA na Miami, que eu participo também. Eu sou muito envolvida com várias coisas. Eu sou membro da Brasília American Chamber of Commerce, eu estou sempre nos eventos de consulado também. Então, isso a gente encontra pessoas que fazem pintura, envolvidos com pintura, envolvidos com arte, com literatura, com música, com dança, a gente faz esse intercâmbio. Mas a Rede Sem Fronteiras é especial, é diferente. Não, porque artista, assim, já tem uma. A gente já olha e fala: aquilo ali é artista. É É mesmo? escritor. Dá para perceber. Eu Que acho graça, que sim. né? Eu não sei porque eu convivo nisso. É, E aí a não é gente todo não mundo tem igual. ideia. Não, mas tem uma. Mas eu já estou. A minha amiga que estava falando isso para mim ontem, que eu tenho uma amiga de muitos anos, ela estava falando, nossa, que bom, tudo mesmo assim, nível, que tem um nível pessoal do pessoal que não dá para conversar. É verdade. Beth, aqui nos Estados Unidos, você conseguiu construir assim uma amizade, aquela que fala, nossa, minha irmã, posso contar, se eu tiver precisar de uma casa para ir, eu sei que eu posso bater na porta dessa pessoa. Você tem isso aqui? É um pouco difícil. Eu tenho uma amiga que está aqui há muitos anos, que quando ela precisou, ela ficou na minha casa, e quando eu precisei, eu fiquei na casa dela. Essa amiga realmente. Mas não é comum, não é muito assim, não, sabe? Essa amiga, como eu falei, que é até minha cabeleireira, está há muitos anos e tudo. Mas é mais. Eu não tenho uma coisa assim muito profunda, assim, né? Mas tem uma ou duas, mas é de contar nos dedos, não é todo mundo. E você já chegou a refletir do porquê que isso acontece? Porque cada um está busy com a sua vida, com a sua. É muito acelerado. Muito aqui, acelerado né? com a sua vida. Eu tenho amigas que moram em Queens, a gente não consegue se ver porque eu moro em New Jersey, e ela não quer, não quero ir para New Jersey. Eu falei, eu também não quero ir para Queens. Então, eu até fui para Queens, eles vieram para New Jersey para a gente se encontrar, mas não é muito frequente. Uhum, É. sim. Eu tenho um pouco também de A distância dificuldade. também. E parece que a conexão vai indo, e chega uma hora que, ué, cadê aquele engage que a gente tava? Mais difícil. Beth, e você, tendo você todo esse conhecimento e gostando de arte, gostando de literatura, o que hoje em dia acaba sendo uma coisa que deveria ser básico, se tornou até erudita? Você tem dificuldades de encontrar pessoas assim que você possa conversar, que você possa falar desses temas? Ou é só num grupo específico? Não, tem muita gente que se interessa em Nova York, tem muita gente de bom nível, né? Tem gente que vai a uma ópera, tem muita coisa cultural em Nova York, né? Teatro e tudo. Por isso que eu fico com receio. Eu quero fugir do frio, quero ir para a Flórida, mas Nova York é especial, Vai né? perder essa parte, É. né? Lógico, é mais difícil, é mais em lugares específicos também. Depende o ambiente que você está, né? Depende do nível, por exemplo, eu moro num lugar que as pessoas eles vão ao teatro, ela tem um certo nível, né? É muito difícil que os vizinhos têm um certo nível. É lógico que não são artistas necessariamente, já têm certa idade, mas já foram professores, já foram, sei lá, outras, né? Mas depende. Depende, tem pessoas que eu tenho mais dificuldade, mas tem procurar minha turma mesmo, né? Depende. Sim. É um ponto de vista, não é? É. Muito bom. Beth, agora sim,
Quando você está escrevendo, eu acredito que a sua mente ela vai, de certa forma, dando vida, dando rosto para os personagens. Aí chega a mão do ilustrador e que, de fato, materializa o protagonista, os personagens da sua história. Como é esse processo de construção da ilustração e de você falar: "Nossa, esse aqui é o personagem que eu criei"? Como é esse momento? É interessante, temos, cada ilustrador tem um tipo, e tem um tipo de livro também. Eu trabalho com vários, porque aquele ilustrador é bom para aquele livro, aquele é para aquele outro, porque tem um estilo diferente, né. Mas, eu não interfiro, porque ele é um artista, a gente dá o texto e ele cria, eu não fico falando: "Eu quero isso, quero aquilo", não. Depois eles mostram e tem às vezes eu gosto, às vezes peço para modificar algumas coisas e eu dou sorte porque eles são ótimos, os ilustradores, com exceção de uma que eu achei muito estava muito exagerada, a gente pediu para diminuir o exagero. Só isso, entendeu? Mas todos são maravilhosos, que eu tenho que citar nomes aqui. Eliado França, que recentemente perdeu a sua parceira, que também escrevia, ele ilustrava a Mary França, que ilustrou um dos meus livros, é Eliado França. Daniel Zolay, que também morreu na pandemia. Perdi per O Eliado não morreu, foi a mulher, a Mary, né. E o Graça Lima, 3 livros que ela já ilustrou comigo. Já temos uma parceria muito boa. E a Mônica Papesco, que é gaúcha, mas mora em Israel agora. Você vê que tem vários, né, deixa eu ver se eu esqueci algum ilustrador, Eliado França, Graça Lima, Daniel Zulay, Mônica Papesco. E que a Graça ilustrou 3 livros, Eliado 1 livro, a Mônica 1 livro. E tem os ilustradores da Colômbia, Michele Lopes, que fez uma ilustração maravilhosa, que é a editora do Brasil, a editora Dimensão aproveitou da Pan-Americana na Colômbia a mesma ilustração, que foi feita na Polônia, na Colômbia. E então também não foi feito. E tem o ilustrador do Dois Continentes, Quatro Gerações, que foi feito a Júlia Bach, que a editora contratou lá, a editora do Brasil, e nós contratamos outros. A editora Pan-Americana tem um ilustrador que Juan Carlos Consuegra, sei lá. Ele fez, e a gente fez a mesma edição em inglês com o mesmo ilustrador que ilustrou em espanhol na Colômbia. Ah, que lindo. Então, tem muitos, cada um estilo, eu gosto de todos os estilos, né. E já aconteceu de você ter criado, né, assim, no seu imaginário, um personagem de uma forma e quando o ilustrador trouxe, você falou: "Nossa, não era desse jeito que eu tinha pensado, mas tudo bem, ficou ótimo". Já aconteceu? Acontece sim, uns estão melhor que você pensava e outros estão assim, pois é. Tem ilustração que eu adorei, tem ilustração que eu gostei, depende muito, né. Qual a ilustração preferida? Você É tem isso? difícil, eu vou também preferir um ilustrador. Não, não tô dizendo, mas assim, qual Não. ilustração que foi direto, assim, no coração que você falou: "Esse aqui pegou muito o espírito do livro"? Ai, Graça Lima é sempre boa, porque 3 títulos e 3 estilos diferentes. Stolen Spirit, A Heart Alone in the Land of Darkness, que é o coração à procura de abrigo, e o recente O Pequeno Contador de Histórias, você nem parece que é a mesma ilustradora. Versátil, né. Tão diferente É. assim. Agora, Daniel Zulay fez estilo mangá maravilhoso, eu adorei. Eliardo já tem aquele que compara com o Chagall, o estilo abstrato, porque a história é mais assim, espiritualizada. E o gato que é gato empina o O rabo? gato já é bem assim chocantezinha, mesmo como a história, entendeu? Essa foi um pouco diferente, a Mônica, porque foi um estilo que eu não estava acostumada, né. Agora o Frog, maravilhoso, as 2 ilustrações. Mariana Massarani ilustrou Gotta Find Frog em inglês e Michele Lopes, Temos que Encontrar o Frog em português e espanhol. Eu esqueci de falar da Mariana Massarani. E é totalmente diferente a ilustração. E o mesmo O livro. mesmo livro, eu gostei das 2, só que às vezes o pessoal eu pergunto até: "Você gostou de qual mais?" Não que você tenha gostado, mas qual frog é mais o sapinho do seu imaginário? Eu acho que o da Michele Lopes. Brasileira. Não. Americana, a Não, Colômbia. na Colômbia, mas eu soube que ela tem um background americano,
Mas, nasceu aqui, morou aqui, uma coisa assim, mas ela foi a editora na Colômbia. Hum. Beth, e você é uma escritora brasileira premiada. Fala pra gente todo esse corrido de prêmios que você recebeu, só pra gente ter registrado aqui e ficar orgulhoso de uma brasileira tão premiada na Ah, meu literatura. Deus, mas eu não lembro mais. Tem vários prêmios, tem até uns recentes, eu já não sei mais. Mas olha só, eu ganhei o Brasília International Press Award em 2016, que agora é o Focus Brasil, né? Foi muito bom lá em Fort Lauderdale, na Flórida. Eu ganhei uma medalha Machado de Assis da Brasília Endowment for the Arts, a BEA, em Nova York, professor Domingos Coutinho. E o melhor, foi uma emoção muito grande, o melhor do Brasil no mundo em literatura infanto-juvenil, pela High Profile Magazine de Londres, e a premiação foi naquele Kensington Palace, que então foi muito assim interessante, né? E, e eu também tive o prêmio de um conto tipo poema pela ACIMA, que é aquela Associazione di Edizione Mandala, na Itália, né, em Milão, com o meu, que foi premiado, A Borboleta e o Vagalume. Eu tive também algumas premiações de poesias quando eu morava no Brasil. O primeiro prêmio eu ganhei de cartas de amor pela Associação Maranhense do Rio de Janeiro. Eu também tive. Tem tantas coisas que a gente fica, essas principais, né? Mas eu já tive algumas premiações. A Revista Alternativa em Boston, também uma premiação com o original do Without Words, Sem Palavras. Alguns textos premiados, como eu falei, né? E essas premiações genéricas que eu falei. E tenho várias. São várias coisas. Tem os prêmios que eu recebi da Rede Sem Fronteiras também. Mas eu falo assim os mais principais assim. Beth, e na sua trajetória, qual o momento mais feliz, assim, da sua trajetória? Independente da parte de escritora ou considerando a parte de escritora, qual foi aquele momento, assim, da sua vida que você falou: "Ai, queria viver de novo", ou é agora? Qual o momento mais feliz da sua trajetória? São vários. Gostei muito de ganhar o Brasil International Press Award. Gostei do High Profile do Magazine, também foi uma emoção. Cada um foi uma emoção. E emoções diferentes, né? Autografar livro na Bienal do Livro de São Paulo foi uma emoção boa. É bom quando que eu volto ao meu país e aquele gostinho. Quando eu vou para as escolas também, as crianças reconhecem meu livro, me reconhecem, como foi o caso agora de Miami, na Miami Book Fair, eu visitei uma escola também. Já li seu livro, já conheço seu livro, eu já conheço. Já conheci seu livro lá no Brasil, às vezes reconhece o aqui. Isso é muito bom, o reconhecimento, né? Muito feliz. Quando a gente pensa que não vale a pena, mas as nossas palavras, nossos livros estão indo longe, a gente não está nem sabendo onde eles estão indo, né? É uma recompensa da carreira, né? Que demora, demora. Isso que eu queria entrar com você. O Brasil, assim, a gente sabe, é um país, eu espero que isso esteja mudando, mas é um país que não lê como aqui, né? Nos Estados Unidos, assim, não tem essa cultura É de diferente. leitura. Como é para um escritor viver da sua obra? Ao viver da obra só, como eu falei, Jorge Amado, Paulo Coelho, que eu falei, não, que todos falam, né? E só exceções, né? Não, é muito difícil. Tanto que muitos escritores começaram tendo colunistas, tendo coluna em jornais, tinham emprego, né? Sempre tem que ter O próprio Machado de Assis. Machado de Vai esperar o Assis, quê, né? Machado de Assis, todos esses aí, E Carlos Drummond de Andrade, muitos. Não dá, tem que ter alguma coisa, né? Nelson Rodrigues, né, também. Uhum. Então é muito difícil de viver de. Tem gente que vende, mas sabe o que é? Eles fazem mais do que só escrever livros. Como eu tenho uma amiga que eu fiz oficina literária, ela faz oficina literária também, ela é professora, então ela tem pessoas que ensinam.
entendeu? E que Em torno em da torno obra, da né? arte, como um pianista dá aula de piano para sobreviver. É uma coisa assim, entendeu? Aí sim. Entendi. É. Então é uma carreira que você tem que realmente, assim, não é sentar, escrever e mandar para editora. Não, aliás, É é um difícil. Eu trabalho estou tentando árduo. editora agora de novo para outros textos que eu tenho. Não é Sim, sempre diferente. Se você é editado por uma editora, não quer dizer que o segundo texto, o outro texto que se apresente vai ser editado também. E tem editora que nem lê o seu você texto, manda. porque eu encontrei recentemente com o meu editor, que publicou um dos meus livros na Bienal do Livro de São Paulo. Eu falei, fale francamente, você não gostou, você não respondeu, você não gostou, você não leu. Ah, desculpa, eu não li. Aí eu falei, então tá bom. Bom, é uma resposta que não é de toda ruim, né? Não, aí falei com a outra editora, ela falou, não, acho que nem viu. Aí manda para mim, aí eu peguei, eu já estava impresso, dei na mão assim, aí ela falou, então tá bom, mas também não me respondeu. Tem que bater nas portas. Você acaba sendo a sua própria promotora, né? Mas eu sempre fui assim, eu consegui patrocínio para editar livros. O meu livro Diário de uma Jovem Israel, a editora quis fazer metade, patrocinar metade, e disse que arrume um patrocinador. Eu fui bater na porta das agências de turismo que faziam viagem para Israel, e aí eu consegui e dei de brinde, eles davam de brinde para o pessoal que ia para Israel. Eu tinha que batalhar. Eu vendia livro na porta de teatro infantil. O primeiro livro de poesias eu vendia um restaurante tipo assim, happy hour, que hoje em dia se fala, na época era depois do trabalho, o pessoal ia lá, né? Passava nas mesas para vender meu livro de poesias. Era assim entendeu? E isso que eu quero falar com você, porque você tem uma formação numa carreira maravilhosa, que é de comércio exterior, você fala inúmeras línguas e você quis ir para essa carreira de escritora, custe o que custar, incorporando assim de coração, por paixão, a essa arte. Pois é, a gente fica viciado, inclusive. Quando a gente quer desistir, depois vê, aí alguém chama. Parece que é uma missão que a gente tem. Toda vez que eu quero desistir, aparece uma coisa. Eu já tive ajuda para editar livros quando eu pensava que não ia editar, gente que ajuda. Quer dizer, É um chamado é um assim, chamado. Tem um caso que uma editora, uma colega me ligou e disse que é uma editora, ela vai editar meu livro. No final das contas, já editou meu livro, acho que faliu, não editou o livro da garota. Fez um lançamento maravilhoso e depois faliu. Depois eu também só tive poucos exemplares daquele livro. Umas coisas assim que aí você, como eu falei, ele quis editar o livro Diário de uma Jovem em Israel. Metade da edição, assim, aí eu consegui patrocínio para outra. O outro Robinho Robozinho, outra pessoa, um amigo meu, empresário, me ajudou. E parece que você está dizendo, agora eu vou desistir. Mas aí sempre aparece alguém para ajudar. Então eu acho que deve ser uma missão, né? Não é E possível. um coração tendencioso, de certa forma, né, Beth? Atrai o pensamento, né? Mas que bom que não desiste, já pensou? Porque a dificuldade vai te deixando mais forte, como você falou, porque você já está 40 anos nessa profissão, né? Agora é a hora de colher, com certeza. Depois de tanta batalha, ainda estou batalhando. Eu quero editar novos livros aí. Isso que eu quero te perguntar, quais são os novos títulos que a gente pode esperar? Eu não sei, né? Estou esperando a resposta desse dia. Eu tenho alguns textos, os 2 textos, pelo menos, eu tenho. Aliás, eu tive com uma das editoras da Bienal do Livro de São Paulo, ela falou: falando nisso, aquele livro aquele texto é lindo, mas o negócio é que tem que convencer a outra diretora que o texto é lindo, mas não me deu, não foi adiante. Mas tudo tem o seu momento também. Demora, às vezes, para você publicar um livro. Mas Eu basta tiro do acertar baú, né? eu tiro história do baú e revisito e reestruturo. Acho que eu tirei do baú esse meu novo livro, O Pequeno Contador de Histórias, que é sobre meio ambiente, inclusive, eu modifiquei. E o Gato que é Gato empina o rabo. São coisas que eu escrevi antigamente, depois eu peguei de volta e reescrevi, repaginei. Então, Não, mas as das coisas obras acontecem quando tem que novas. acontecer. Demora, às vezes, 20 anos para publicar um livro que você escreveu, um texto que você escreveu há 20 anos atrás, um exemplo, né? 30 anos atrás. E você escreve no computador?
Escrevo no computador. Antigamente era máquina de datilografar e às vezes à mão. Poemas, às vezes à mão, e depois passa para o computador. Sim. E quem é a primeira pessoa a ler seus livros? Não, eu não sei, não. Agora a gente faz uma parceria, eu e Peter, então dá para um ler o outro. Mas às vezes a gente está ocupado, né? Só se a gente está trabalhando num texto juntos também. Mas eu acho que eu não mostro muito para ninguém, não. A não ser que eu participe de antologias, eu mando para alguém para editar um livro, um texto pequeno, uma antologia, eles estão lendo, né? Revisando. Mas geralmente eu não tenho uma pessoa específica que lê. Eu acho que é o editor, né? São os editores que a gente tenta editar o livro, né? E seu filho lendo os seus livros, que tem muito personagem infantil, qual a reação dele? Ah, eu não sei, eu nem sei o que meu filho pensa, porque, porque ele deve estar cansado, né? É tão natural para ele, ter os pais escritores e tudo, faz com o nome dele. Ele deve gostar, né? Mas ele não fala muito. Bom, ele no início ele ia para as feiras de livro comigo, com o meu marido, era pequenininho, andava em tudo que é feira de livro, agora não, eu não precisei com a gente mais, né? Que está grande. E ele é um bom leitor? Ah, é, porque eu lia português e meu marido inglês na cama. Nós fomos entrevistados pelo Planeta Brasil e foram na nossa casa e queriam falar que a gente falasse isso, é verdade. O meu filho ele lia livros, meu marido contava história em inglês e eu contava em português. Sempre com livros, livros e livros. Bom leitor. Ele ainda lê livros mais ligados às coisas que ele gosta mais agora, que é videogame. Mas mesmo assim, ou os personagens do Marvel, ele lê coisas, entendeu? Desse mundo geek que É, fala. mas ele lê ainda. Ele lê livros, lê séries de coisas, comprou não sei quantos livros, não sei. Ó, não sei, ele lê. Lê, mas não é a literatura pura como antigamente. E o que você lê? Eu já li muito mais do que agora, porque no momento a vida da gente fica difícil para ler com essa vida. Mas eu sempre li, adoro poesias de Fernando Pessoa, adoro. Eu li os clássicos também, como eu te falei, tive influência do Pequeno Príncipe, de outros. Eu gosto de ler literatura infanto-juvenil, né? Recebo livros, troco e tudo, e faço oficina literária também, e leio algumas coisas, mas também leio, quer dizer, tanto poesia como literatura infanto-juvenil, como livro de adulto, livros espirituais também. Gosto muito da parte assim de livros mais assim espíritas ou espirituais, coisas mais transcendentes assim. Eu também leio E também. você prefere ler em português ou em inglês? Bom, eu leio nos dois, mas eu prefiro português, é lógico. Você fala espirituais assim, você lê da Zíbia Gasparetto? Já li, mas agora tem uma outra escritora também, que é das Violetas na Janela, não sei se você conhece, que ela estava autografando na Bienal e ela autografou um livro para mim, aí eu estou lendo o romance que ela fez, À Beira do Caminho. Mas depende muito, eu leio muitas coisas, mas leio, mas que negócio, demora mais tempo para ler, porque interrompe mil vezes para fazer com outras coisas, Sim. o mundo digital também, né? Beth, e como foi para você essa revolução do digital? Por quê? Porque o digital acabou concentrando ali, virando a maior praça de comércio e de informação que a gente tem hoje, é uma centralização total. Como foi? E também a digitalização dos livros, não é? Então a É, gente tem o Kindle, tem eu plataformas tenho. aí que você Eu lê. tenho alguns livros. Como foi para você esse processo de você ter que fazer essa virada? Estar atuante no digital. É, não é fácil, mas eu fiz curso também. Eu fiz o James McSeel, tem alguns cursos. Agora eu fiz um só para saber como é que é a inteligência artificial, mas ainda não percebi muito, não. Mas eu estou tentando. E na prática, eu tinha um programa Mostra Sua Cara Kids, entrevistava pessoas da literatura infanto-juvenil, como ilustradores, editores e autores. Fiz um painel sobre literatura indígena, inclusive. Ah, então, eu tinha que me virar, o Cid, que era do Mostra Essa Cara, me ajudava e tudo.
Mas me virava, na hora tinha que entrar no ar numa coisa, era um negócio do YouTube, era um negócio do Facebook, era um negócio... Eu fiquei doida, mas levei muita na cabeça, mas eu aprendi na marra, não é isso? É assim mesmo, não É, é? uma experiência boa essa. Sim. E eu Mas tenho livros em e-book também, porque as próprias editoras. O Dois Continentes, Quatro Gerações, o Sem Palavras, e o Annabelle, A Child on the Way, em português, Annabelle, Uma Criança a Caminho, que eu falei que a ilustração foi do Eliade França. Uhum. Esse está em e-book também, pela Amazon. E você prefere ler o livro folheando ou no Kindle? Não, eu nem leio o livro no Kindle. Eles botaram no e-book, mas eu não sei nada. Eu leio o mesmo livro físico. Eu sou do tempo antigo, da velha guarda. Eu também. Eu já tentei no Kindle, comprei alguns títulos, mas não consigo. Eu preciso sentir o cheiro do papel, eu não sei o que. Livro é Eu não consigo nem concentrar. Eu leio. Não, porque a gente já vê voltar, computador. não dou conta. Já vê computador o tempo todo. Mas eu conheço pessoas que lê, que entende, que gosta e prefere. Eu falo, nossa senhora, eu nem tenho vontade. Eu gosto do livro. Eu nunca tentei, mas eu não tenho vontade, não. Beth, muito obrigada por ter vindo aqui participar conosco, por ter trazido esse olhar de literatura brasileira, infanto-juvenil, aqui nos Estados Unidos, escrito por uma brasileira, em português, em inglês, em espanhol, não é isso? Então, é um orgulho muito grande para nós termos uma pessoa da nossa comunidade brasileira com essa profissão tão maravilhosa, tão necessária, eterna, que é de escritora. Muito bem representada. Muito obrigada por ter vindo a brilhantar o Imigrou. Eu que agradeço, adorei participar com você. Muito obrigada pela divulgação. Não, prazer. Muito obrigada. Sim. Gente, então é isso. Eu vou deixar os livros dela divulgados. Eu acho que todo mundo que tem criança e criança imigrante tem os títulos específicos, mas em geral, criança gosta de ler, de pegar no livro, de ver as ilustrações e de conhecer as histórias. Então, eu vou deixar onde adquirir, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, e vocês prestigiem e valorizem a leitura. Temos que transformar o Brasil e as crianças em um país de leitores. É isso. Obrigada. Sua história de vida importa.